Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe Encina, sou médico alergista, trabalho na Unifesp, no Hospital Sírio-Libanês e tenho também um centro de pesquisa aqui na região da Grande São Paulo. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês hoje para falar de urticária, que é um tema muitas vezes desprezado, mas que tem um grande impacto na qualidade de vida do paciente, como a gente vai ver. A ideia dessa apresentação é que ela seja bem informal, então eu vou começar fazendo a apresentação e vocês que estão assistindo fiquem à vontade para, no momento que vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper, seja por vídeo, por áudio ou por escrito, a gente vai fazendo essa discussão no decorrer da apresentação. Eu tenho que declarar sempre meus conflitos de interesse. Eu trabalho como pesquisador para algumas empresas e também faço consultoria e apresentações. Bom, para a gente falar de urticária, nada melhor do que começar procurando entender o que é a urticária, né? A urticária, ela é uma doença que é caracterizada pelo desenvolvimento de urticas, angioedema ou ambos. Mas o que são urticas e o angioedema? As urticas são essas lesões, são lesões avermelhadas, elevadas, coçam muito e elas têm uma natureza fugaz. O que significa isso? Elas aparecem e desaparecem em menos do que 24 horas, normalmente elas duram algumas horas naqueles locais e vão mudando de lugar. A urticária ela não fica mais do que 24 horas no mesmo ponto da pele. Ela aparece e desaparece. E o angioedema? O angioedema é um inchaço súbito, pronunciado, que vai acometer principalmente as mucosas, como lábio, língua, pálpebras, mas também pode acometer a laringe, extremidades, mãos, pés, orelhas. E ao contrário da urticária, das urticas, melhor dizendo, que coçam, o angioedema ele provoca mais uma sensação de dor e tem uma evolução mais lenta. Ele pode persistir por até 72 horas. Dos pacientes que têm urticária, 50% deles vão manifestar só as urticas. 40% vão manifestar tanto as urticas como o angioedema e 10% vão ter só o angioedema. Eu vou mostrar para vocês agora alguns casos de pacientes com urticária em que vocês vão observar que, embora as lesões pareçam muitas vezes diferentes em cada um dos casos, se a gente for analisar aquelas características que eu descrevi anteriormente, todas elas têm essas mesmas características. Então, aqui nessas duas fotos, em ambos os casos, a gente pode ver essas lesões avermelhadas, principalmente na foto do braço, dá para ver que ela é elevada, são lesões que coçam bastante e elas não vão ficar no mesmo lugar. O que significa isso? Que aquela lesão que vocês estão vendo maior no braço, ela está ali, daqui a algumas horas ela vai desaparecer e pode aparecer em outras partes do corpo. Outros dois casos de urticária, aparentemente diferentes, né? Mas se a gente for analisar o aspecto das lesões, as características, elas seguem aqueles mesmos padrões. Então, lesões avermelhadas, elevadas, que coçam, aparecem e desaparecem, sem deixar marca. Isso é o que caracteriza a urticária. Mais dois casos um pouco diferentes, um em criança, mas sempre com essas mesmas características das lesões. Na foto do tronco do indivíduo adulto, a gente vê que essas lesões elas vão confluindo, né, e formam uma grande placa, mas mantém sempre as mesmas características. E o angioedema, esse inchaço que realmente é um inchaço deformante, vocês podem ver na foto que a língua está saindo para fora da boca, não é que o menino está pondo a língua para fora, ela está saindo mesmo, ele não consegue ficar com a língua para dentro porque ela está super inchada. Na outra foto, um angioedema de pálpebra, que é bastante comum, pode acometer
pálpebra inferior, superior, direita, esquerda, mas sempre tem essa característica de ser um inchaço deformante que vai demorar uns 2, 3 dias. E ele aparece de repente. É diferente do inchaço que a gente observa em outras doenças, que é um inchaço que vai aparecendo lentamente, vai ficando mais inchado, dia após dia. Não, aqui é questão de minutos, fica dessa forma como vocês estão vendo. Bom, então uma vez que a gente viu o que é urticária, o que não é urticária? Que tipo de manifestação que a gente vai ver que faz com que a gente diga, posso até não saber o que é isso, mas não é urticária. Então vamos lá, as diferenças do que é uma urticária e daquelas outras doenças que se manifestam como lesões urticariformes, ou seja, que têm um aspecto parecido com a urticária. Essas lesões urticariformes que não são urticária, geralmente elas são mais infiltradas, elas persistem no mesmo local, então a lesão ela dura por mais do que 24 horas. Se a gente fizer uma marca ao redor da lesão com caneta, depois de 24 horas, aquela lesão vai estar no mesmo local, enquanto que na urticária ela vai ter desaparecido, ou vai ter ido um pouco para o lado, vai ter aumentado. Sempre que a gente tiver um quadro com uma distribuição simétrica das lesões, isso não é característico da urticária. Assim como qualquer situação em que as lesões deixam algum tipo de marca, ou uma marca mais clara, uma hipopigmentação, ou uma hiperpigmentação mais escura, ou descamação, isso definitivamente não é uma urticária. Além disso, na urticária a gente não vê nenhum outro tipo de lesão associada, são só as urticas e o angedema. Nessas outras doenças que se manifestam com lesões urticariformes, podem existir outras lesões. Então pode ter descamação, como eu já falei, crosta, pode ter vesícula, que é aquela lesão que parece uma bolinha d'água. E em ambos os casos elas podem coçar, e nessas que não são urticária, normalmente não tem angedema associado nunca. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de lesões urticariformes. Por exemplo, aqui a mastocitose cutânea. Vocês podem ver nessa foto, uma foto de livro, mas que aparentemente as lesões, elas até lembram um pouco a da urticária, só que elas ficam no mesmo lugar. A mastocitose é como se fosse um tumor de células mastocitárias, de mastócitos, né? E quando a gente faz uma fricção nessas lesões, no caso da mastocitose, na pele com a mastocitose, ela faz o aparecimento da pápula, ela fica elevada. Então, embora lembre a urticária, tem algumas características bem diferentes. A mastocitose não é uma doença comum, é uma doença mais rara. A urticária vasculite, embora tenha urticária no nome, ela não é uma urticária, ela é uma vasculite. E ela pode se confundir com a urticária. Vocês veem que o aspecto também lembra daquelas urticas bem características, só que aqui tem uma grande diferença. As lesões se mantêm por mais do que 24 horas e vão deixar marca. Vocês podem ver na foto das costas do paciente, que tem algumas lesões bem avermelhadas, que lembram a urticária, mas tem umas já mais violáceas, que é a evolução dessas lesões. É uma lesão residual que fica com essa coloração violácea, então ela fica por mais do que 24 horas no mesmo local. O angedema hereditário, ele também é um tipo de angedema, assim como o angedema que a gente vê na urticária. Vocês podem ver nos dois casos, clinicamente, é muito difícil da gente diferenciar o que é um angedema associado à urticária e o que é um angedema hereditário. Uma das grandes diferenças, primeiro, o angedema hereditário é uma doença rara, tem outros indivíduos da família acometidos, essa é uma pergunta importante para a gente fazer, e esse angedema, do angedema hereditário, ele não melhora com as medicações que a gente usa para tratar urticária. A gente vai falar um pouco mais para frente do tratamento, mas é um angedema que não melhora com corticoide, com antialérgico, com adrenalina, nada disso. Existem uma série de outras doenças e síndromes raras que se manifestam com lesões urticariformes. Isso não é muito comum da gente ver no nosso dia a dia. Então, tem essas síndromes periódicas associadas à criopirina, síndrome de Schnitzler, síndrome de Gleich, síndrome de Well. São doenças mais raras, mas sempre que a gente tiver
sintomas sugestivos de urticária, lesões urticariformes acompanhadas de outros sintomas sistêmicos, como febre, emagrecimento, dor musculoesquelética, dor articular, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de ser alguma dessas síndromes. É importante a gente lembrar que urticária não é sinônimo de anafilaxia. A urticária ela pode ser um dos sintomas da anafilaxia, mas urticária não é anafilaxia. O que é anafilaxia? Para que a gente faça o diagnóstico de anafilaxia, a gente tem que ter um desses 3 critérios. Então, é uma reação de início rápido, que vai envolver a pele e mucosa e mais algum órgão ou sistema, ou respiratório, ou cardiovascular, ou gastrointestinal. Então, quando o indivíduo tem só urticária ou só angedema, ele não está tendo uma anafilaxia e não vai ter um choque anafilático. Mas se ele tiver uma urticária e um angedema associado a um sintoma respiratório, gastrointestinal ou cardiovascular, obrigatoriamente a gente vai ter que pensar em anafilaxia e aí o tratamento é diferente. As urticárias a gente classifica de acordo com o tempo de evolução. Então, as urticárias podem ser classificadas em agudas, quando elas duram menos do que 6 semanas, isso é o que acontece com a maioria dos casos, ou elas podem ser crônicas, quando elas persistem, se manifestando diariamente ou quase diariamente, por mais do que 6 semanas. Entre as urticárias crônicas, a gente tem 2 tipos. Um que é o mais comum, que é a urticária crônica espontânea, que a gente vai falar mais sobre ela. E existe um tipo menos frequente, que é por volta de 30% das urticárias crônicas, que são as urticárias induzidas. O que significa urticária induzida? Significa que a gente consegue provocar o aparecimento dessa urticária a hora que a gente quer. E isso é muito interessante, porque quando a gente está avaliando o paciente com urticária, uma das coisas que a gente pode perguntar para ele é assim: você consegue fazer sua urticária aparecer agora? Se ele falar que sim, provavelmente ele tem uma urticária induzida, porque ele vai fazer ou uma fricção na pele, e aí aparece uma urtica naquele local, que é o que a gente chama de dermografismo, ou ele vai encostar numa superfície fria e fazer aparecer a lesão, que é a urticária ao frio, ou a uma superfície quente, urticária a calor, ou vai se expor ao sol, ou então ele vai fazer alguma atividade que aumente a temperatura corporal, e isso desencadeia uma urticária colinérgica, e assim por diante. A urticária crônica espontânea, por sua vez, que entre as urticárias crônicas é a mais comum, ela não tem um desencadeante específico. Então o indivíduo está lá parado assistindo televisão, de repente ele começa a sentir uma coceira, ele vai ver no braço dele, tem uma urtica ou na barriga, ela aparece, como o próprio nome diz, espontaneamente. Muito bem, e por que é importante a gente conhecer a urticária, né? Agora que a gente já viu o que é e o que não é urticária, por que a gente está aqui falando sobre urticária para vocês? Primeiro, a urticária é uma doença comum. 1 em cada 5 pessoas vai ter urticária aguda em algum momento da vida, ou seja, bastante comum. A urticária crônica, por sua vez, ela não é tão frequente, mas a gente estima que existam mais ou menos 1.400.000 pessoas com urticária crônica no Brasil, sendo que o pico de incidência desse tipo de doença é por volta dos 20 a 40 anos, ou seja, uma idade que a pessoa é muito ativa economicamente, socialmente. E a urticária crônica ela comete mais mulheres do que homens na idade adulta na proporção de 2 para 1. Essa urticária crônica, especificamente, a gente vai falar muito da urticária crônica agora, porque ela tem um impacto maior na qualidade de vida do paciente e, como vocês podem ver aqui, também na utilização de recursos da saúde. O paciente que tem urticária, obviamente, ele visita mais um clínico geral, muito mais um alergista do que outros indivíduos que não têm, mas também a psicólogo, psiquiatra, pronto-socorro, são pacientes que são mais frequentemente hospitalizados. Então, ela leva a uma maior utilização desses recursos. E, como eu falei, ela tem um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Se a gente for comparar o impacto que a urticária crônica espontânea, que a gente vai chamar de UCE, tem na qualidade de vida,
quando comparada a outras doenças dermatológicas, por exemplo, a gente vê que é bem maior do que da hanseníase, da psoríase ou do vitiligo, que são doenças também importantes e muito estigmatizantes. Mesmo se a gente comparar a urticária crônica espontânea com outras doenças, a gente vai ver que o impacto na qualidade de vida é muito semelhante a doenças graves, por exemplo, como as coronariopatias. Só para vocês terem uma ideia de como o paciente ele percebe isso, esse é um post que eu fiz há mais de 5 anos atrás. Na ocasião, estava se lançando uma nova medicação para urticária. Eu fiz um post no Facebook falando sobre as novidades no tratamento das urticárias, e é interessante observar a resposta, né, os comentários das pessoas que viram esse post. Desde comentários do tipo, que Deus ilumine e ajude a descobrir a solução, socorro, não aguento mais coçar. Então a gente vê um pedido de socorro, de tanto que aquilo está interferindo com a pessoa, com a vida da pessoa. Ou então o outro mais para baixo, seria um espetáculo se eu pudesse me livrar disso. 22 anos, é muito tempo sofrendo. Então a gente percebe que realmente o paciente com urticária crônica, ele tem um grande impacto na qualidade de vida dele. Esse impacto ele se reflete principalmente com relação à ansiedade, ou seja, o paciente ele não sabe como vai ser o dia de amanhã, ele não sabe se ele vai conseguir sair para trabalhar ou para ir para a escola, porque pode ser que ele esteja com os sintomas, pode ser que não. Ele não sabe se durante uma reunião o lábio dele vai começar a inchar e ele vai ter que sair ou vai se sentir constrangido. Esses pacientes acabam se isolando, eles não querem mais ter vida social. Às vezes o próprio relacionamento familiar acaba sendo comprometido e acaba entrando em um processo de depressão. Muitos deles têm dificuldade para dormir por causa da coceira. Então, são vários aspectos da qualidade de vida que acabam sendo afetados no paciente que tem urticária crônica. Muito bem. E o que acontece na urticária? Isso também é extremamente importante, porque, infelizmente, a gente vê que tem uma série de conceitos errados entre os profissionais de saúde, principalmente entre os médicos, e que isso acaba também se refletindo na qualidade de vida do paciente. Então, vamos lá. A urticária é uma doença mediada por uma célula que está lá na nossa pele, nas mucosas, que é chamada de mastócito. Esse mastócito na urticária, ele vai ser ativado e vai liberar aqueles grãozinhos que vocês conseguem ver dentro da célula. Dentro desses grãos, existem vários mediadores inflamatórios, entre os quais o principal é a histamina. E a histamina ela tem 3 efeitos importantes na pele. Primeiro, ela faz uma vasodilatação, os vasos sanguíneos dilatam, com isso aumenta o fluxo de sangue, por isso que a lesão fica avermelhada. Além disso, ela provoca um aumento da permeabilidade vascular, os vasos sanguíneos, por essa dilatação, sai líquido para fora do vaso, isso é o que provoca o edema. E ela também ativa terminações nervosas, que é o que dá a sensação de coceira, quando o paciente tem urticas, ou dor, quando é o angioedema. Como a histamina é metabolizada muito rápido, esses efeitos eles vão durar minutos ou algumas horas, e depois a pele volta ao aspecto normal naquela região, e isso vai acontecendo em diferentes partes do corpo. Quando essa reação ela ocorre no tecido subcutâneo, e na derme inferior, a gente vai ter como manifestação o angioedema. E quando ela acontece na derme superior ou na epiderme, em camadas mais superficiais da pele, a gente vai ter o desenvolvimento das urticas. E o que leva esse mastócito a liberar a histamina? Aí existem 2 situações bem distintas, da urticária aguda e da urticária crônica. Na urticária aguda, 50% dos casos não tem um desencadeante específico. A urticária simplesmente acontece, o mastócito é ativado, muitas vezes a gente não sabe muito bem como. O indivíduo vai manifestar aquela urticária, ela vai durar menos do que 6 semanas, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora, e acabou, e a gente não tem uma explicação para aquilo. Nos outros 50%, existem desencadeantes que estão muito bem descritos. Em crianças, a principal causa de urticária aguda são os vírus. Em adultos, os medicamentos, principalmente anti-inflamatórios e analgésicos. Alimentos também podem ser causa de urticária aguda,
Mas existe uma relação temporal causa-efeito muito óbvia, ou seja, o indivíduo ingere um determinado alimento, em questão de minutos, normalmente menos de 1 hora, ele vai manifestar a urticária. Se ele não ingeriu o alimento de novo, ele não vai ter nada. Se ele ingeriu o mesmo alimento, ele vai ter a urticária de novo. Então é relativamente fácil a gente identificar a urticária com os alimentos. E lembrando que são poucos os alimentos que vão dar urticária, ou qualquer tipo de alergia, qualquer manifestação de alergia. Na criança, leite, ovo, trigo, soja, amendoim, principalmente nos Estados Unidos, aqui a gente não consome tanto. Nos adultos, alimentos que não fazem parte da dieta habitual. Então, as sementes em geral, nozes, castanha, avelã, próprio amendoim, frutos do mar, camarão, são os alimentos que mais frequentemente vão provocar alergia e essa alergia pode se manifestar como uma urticária. Nas urticárias crônicas, o desencadeante das induzidas são aqueles que eu já falei: frio, água, sol, atividade física, no caso da colinérgica, calor. E nas espontâneas, o mecanismo é um mecanismo autoimune, ou seja, a urticária crônica espontânea, assim como metade das urticárias agudas, não são alergia a alguma coisa. No caso da urticária crônica espontânea, o que acontece é um mecanismo autoimune, que é o seguinte. Existem 2 tipos, ou 2 explicações para esse mecanismo autoimune na urticária crônica espontânea. O primeiro deles é que os indivíduos, os pacientes que têm urticária crônica espontânea, eles façam um tipo de anticorpo IgE, que é um anticorpo que normalmente aparece em outras alergias, como rinite, asma, só que ao invés do paciente fazer um IgE contra alguma substância de fora do corpo dele, ele faz contra uma proteína do próprio corpo, portanto um autoalérgeno. E essa ligação desse autoalérgeno com esses anticorpos IgE ativa o mastócito, libera histamina e vai dar urticária. Por que esse indivíduo começa a fazer esses anticorpos contra uma proteína própria? Isso a gente ainda não tem uma explicação conclusiva. Por outro lado, pode ser que esse paciente ele faça um outro tipo de anticorpo, do tipo IgG, também um autoanticorpo, direcionado contra IgEs que estejam ali na superfície do mastócito ou contra o receptor para essa IgE. E aí, uma vez que essa IgG se liga ou na IgE ou no seu receptor, ela também consegue ativar o mastócito, fazendo a liberação de histamina e provocando os sintomas da urticária. Um recado aqui principal que eu quero deixar para vocês é que na grande maioria dos casos, principalmente nas urticárias crônicas espontâneas, a urticária não é alergia a alguma coisa de fora do corpo. É também importante a gente desmistificar alguns conceitos que a gente vê bastante na nossa prática. Por exemplo, que a urticária é causada por fatores emocionais ou psicológicos. Não, a urticária não é emocional, a urticária não é psicológica. E outra coisa que é muito comum a gente observar, principalmente em criança, são os pais chegando no consultório: eu acho que essa urticária é por causa do corante, do conservante, ou até algum colega orientando os pais de que a urticária pode ter sido causada por algum aditivo alimentar. Também não, a urticária não é causada por aditivos alimentares, principalmente a urticária crônica. Um outro dado importante com relação à urticária crônica é que ela é autolimitada. Então, do mesmo jeito que ela começa, assim como a urticária aguda, também é autolimitada. Só que a urticária crônica vai durar mais tempo. Em média, 50% dos pacientes vão melhorar em até 6 meses, só que o restante pode demorar 3, 5, às vezes até 10, 15, 20 anos para que essa urticária entre em remissão. Então, isso reforça a importância da gente tratar esses casos para que durante esse período em que a urticária está se manifestando, ela esteja controlada e não interferindo na qualidade de vida dos pacientes. Bom, existe um algoritmo que ajuda a gente a entender o diagnóstico diferencial das urticárias. Ele é dividido basicamente em 3 situações. Numa primeira, em que o paciente apresenta as urticas, numa segunda, em que ele apresenta as urticas e o angedema, e numa outra, que é só o angedema. E, na verdade, isso aqui é uma recapitulação do que a gente já viu anteriormente com relação
ao que é e o que não é urticária. Então, se o paciente tem lesões urticariformes, mas apresenta junto com essas lesões dor articular, dor óssea, mal-estar, febre, a gente tem que pensar naquela doença autoinflamatória. Se essas lesões duram mais do que 24 horas, é importante fazer o diagnóstico diferencial com vasculite, e aí o que ajuda a fazer esse diagnóstico é uma biópsia. Se os sintomas são induzidos, a gente vai pensar numa urticária crônica induzida ou não, o que seria a urticária crônica espontânea. E quando a gente tem só o angioedema isolado, a gente tem que pensar naquele angioedema hereditário, mas a gente tem que lembrar também que existem vários medicamentos anti-inflamatórios, como eu já falei, mas também outros como os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os inibidores de ECA, que também podem provocar um angioedema. Cada uma dessas situações é mediada por uma substância diferente. No caso das urticárias propriamente ditas, como eu falei, essa substância é histamina. Nas outras duas situações, interleucina 1 e bradicinina, e, portanto, o tratamento para urticária com antihistamínico só funcionaria quando é uma urticária mesmo e não nas outras duas situações. Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho do diagnóstico, mas eu queria relembrar que vocês podem me interromper, fazer perguntas, para a gente fazer alguma coisa um pouco mais interativa. O diagnóstico da urticária ele é um diagnóstico clínico, puramente clínico, ou seja, o indivíduo ele conta uma história de que ele começou a ter uma coceira no corpo junto com um empolamento, essa é uma expressão que eles usam bastante, e aí a gente vai examinar esse paciente e a gente vai ver aquelas lesões com aquelas características que eu já descrevi. Muitas vezes o paciente ele chega na consulta sem as lesões, mas hoje, com o advento dos smartphones, máquinas fotográficas digitais, que acho que também nem existe mais quase, é mais smartphone mesmo, o paciente ele acaba trazendo uma foto da lesão e isso ajuda a gente a confirmar aquele diagnóstico. Portanto, não tem nenhum outro exame laboratorial que seja necessário para a gente confirmar que o que aquele indivíduo tem é uma urticária, é um diagnóstico puramente clínico. Por outro lado, quando a gente está diante de uma urticária, muitas vezes a gente vê aquela vontade do paciente, ou mesmo dos colegas, de fazerem alguma investigação para tentar achar a causa daquela urticária. No caso da urticária aguda, não é necessário nenhum exame, ou melhor, não é necessária nenhuma investigação adicional. Se o indivíduo chegar com uma urticária aguda e dentro da história clínica dele não tiver história de exposição a nenhum daqueles possíveis desencadeantes, alimento, desde que seja uma história consistente, né, para o alimento ou para medicamento, ou uma história de infecção viral, a gente não precisa fazer nenhuma investigação. A gente vai tratar essa urticária, ela vai embora e resolvemos o problema. Se existir algum desencadeante suspeito, aí a gente vai investigar aquele desencadeante específico. A gente vê muito pacientes que chegam para a gente, que foram atendidos em pronto-socorros, com uma batelada de exames que eles fizeram no serviço de emergência, por causa de uma urticária aguda, e que são exames que levam a um custo adicional e que não vai ter repercussão nenhuma no diagnóstico daquele paciente. Quando que a gente vai investigar? Se tiver uma suspeita. Por exemplo, o indivíduo fala assim, puxa, eu comecei com esse empolamento, essa coceira, 15 minutos depois que eu comi um camarão. Então, a gente tem um alimento relacionado, é um alimento que costuma causar urticária. Então, vale a pena, em algum momento posteriormente, a gente encaminhar esse paciente para o especialista, para o alergista, para fazer a investigação. Caso contrário, a gente não precisa fazer absolutamente nenhum exame para esse paciente. No caso das urticárias crônicas, existe uma recomendação de se fazer uma avaliação inicial com um hemograma e com uma prova de atividade inflamatória, PCR e VHS, que são dois exames que vão ajudar a gente a descartar outras daquelas doenças mais graves que podem se manifestar como lesões urticariformes. Outras doenças autoimunes, como lúpus, todas aquelas doenças autoinflamatórias, doenças linfoproliferativas. Então, isso com hemograma e com PCR ou um VHS a gente já consegue excluir. E aí, novamente, se na história daquele paciente com urticária crônica existir algum dado importante que faça a gente pensar em alguma outra doença que pode estar associada,
aí a gente vai fazer uma investigação complementar. Caso contrário, não tem necessidade de se fazer investigação nenhuma. Por quê? Porque essa investigação não vai resultar em nada. Até 2003, mais ou menos, isso quando eu fiz residência, fiz em 99, 2000, a gente tinha protocolos de investigação para urticária crônica em que a gente tentava descobrir qual que era o agente que estava causando. A gente virava o indivíduo do avesso de fato. E isso, na grande maioria das vezes, não trazia nenhuma resposta. Em 2003, saiu um grande estudo mostrando que menos de 3% dos pacientes com urticária, mesmo que fossem virados do avesso em termos de investigação, menos de 3% iam ser encontrados alguns resultados dessa investigação que pudessem estar associados àquela urticária. Então, de 2003 para cá, a recomendação é que a gente só faça uma investigação limitada ou de acordo com a história clínica. E mais recentemente, com o melhor entendimento desses mecanismos que acontecem nas urticárias crônicas, reforça essa ausência de necessidade de se fazer uma investigação mais abrangente, principalmente quando não existe nenhum outro dado importante na história. Um outro aspecto importante que a gente tem que considerar e que a gente vê muito na prática é que o paciente ele chega de um colega que fez um primeiro atendimento com uma série de exames para se avaliar alergia a diversas substâncias diferentes, principalmente alimentos. Esse exame normalmente a dosagem de GE específica, é o famoso RAST, ou mais recentemente conhecido como Imunocap. É um exame que é caro e que não vai ajudar em absolutamente nada no paciente com a urticária. Então, a gente não tem necessidade de ficar fazendo essa investigação, vou ver se essa urticária é por causa de uma alergia ao alimento A, B, C, D, E, F, G, até o Z, e de novo, porque a gente não vai achar nada que seja significativo. No caso das urticárias induzidas, o diagnóstico é feito por um teste de provocação. Por exemplo, se existe uma suspeita de urticária dermográfica, que é aquela que acontece quando a gente faz uma fricção na pele, existem aparelhos específicos para se fazer esse diagnóstico. O Frick Test, que é essa plaquinha de plástico com esses 4 dentinhos, ou o dermografômetro, são dois desses dispositivos que ajudam a gente a desencadear uma urticária dermográfica de uma forma padronizada e fazer um diagnóstico. Ou então, no paciente com urticária ao frio, a gente faz o teste do cubo de gelo, que é o que vocês podem ver do lado esquerdo, coloca um cubo de gelo na superfície do braço do paciente, deixa lá 5 minutos, a hora que a gente tira, espera mais 5 minutos e vai aparecer uma urtica exatamente naquele local de contato. Nos países mais desenvolvidos, eles têm esse aparelhinho que chama Temp Test, que ele permite que a gente encontre qual é a temperatura que vai ser a temperatura gatilho para desencadear a urticária ao frio ou ao calor naquele paciente. E em países em que, principalmente a urticária ao frio é mais frequente, e são países que têm um clima mais frio, como na Europa e Estados Unidos, conhecer esse gatilho pode ser importante. Se o paciente tem um gatilho de 10 graus, ou seja, abaixo de 10, ele vai manifestar urticária. Conhecendo isso, ele vai se preparar melhor na hora de sair de casa, por exemplo. E, para finalizar alguns desses exemplos de urticárias físicas, a urticária colinérgica, ela tem um aspecto um pouquinho diferente, porque as urticas são menorzinhas, como vocês podem ver na foto, e ela aparece quando aumenta a temperatura corporal do indivíduo, ou porque ele faz uma atividade física, e é dessa forma que a gente faz o diagnóstico, a gente põe o indivíduo numa esteira, ou quando ele fica nervoso, envergonhado, todas aquelas situações em que há um aumento da temperatura corporal, às vezes até exposição ao sol, ele vai manifestar essa urticária colinérgica. Um outro aspecto importante que vale a pena quem trabalha na atenção primária conhecer, saber que existe e até utilizar, são ferramentas que servem para avaliar a gravidade e o controle da urticária. Embora essas ferramentas sejam mais usadas pelo especialista, ajudaria bastante a gente, quando a gente recebe um paciente com uma urticária crônica, por exemplo, já ter noção de alguns parâmetros relacionados à gravidade e controle da urticária. Brevemente, o que acontece, né?
Se a gente está diante de um caso como o dessa paciente, tem algumas urticas ali no braço, provavelmente outras pelo corpo. A visão que essa paciente tem do quadro dela é uma, e a que a gente tem pode ser outra completamente diferente. Então, para mim, aquela paciente está com urticária no mínimo de moderada para grave. Mas ela pode achar que aquilo para ela não é muito importante, é alguma coisa leve, ou o contrário. Ela pode achar que é muito grave e, para mim, ser uma urticária leve. Então, para diminuir esse viés de interpretação, a gente usa essas duas ferramentas, que é o score de atividade de urticária, uma ferramenta em que o paciente ele vai avaliar durante um período de 24 horas o número de urticas e a intensidade da coceira. Isso ele vai fazendo dia após dia, e a cada 7 dias a gente tem o score de atividade em 7 dias, que é o UAS7. Esse score ele dá uma pontuação de 0 a 42, e dependendo dessa pontuação a gente consegue entender melhor se essa urticária é leve, moderada, grave, ou se ela está bem controlada, ou mesmo em remissão. Então essa é uma ferramenta interessante que na atenção primária ela pode ser usada para que a hora que o paciente com a urticária chegue no especialista, a gente já tenha uma ideia do que está acontecendo com ele de uma forma bem objetiva. E existe uma outra ferramenta que é até mais prática do que essa, porque o UAS7 ele depende do paciente fazer o preenchimento daqueles dados no dia a dia dele. O teste de controle da urticária ele é feito no momento da consulta, considerando sempre as últimas 4 semanas. São 4 perguntas que o paciente vai responder ali na hora, e de acordo com a pontuação, quando ela é acima de 12, a gente considera que aquela urticária está bem controlada. Então é um teste interessante para a gente avaliar a resposta do paciente ao tratamento. Falando do tratamento propriamente dito, existem alguns conceitos importantes. Eu não vou entrar a fundo no tratamento, mas eu queria que vocês guardassem algumas coisas extremamente importantes. Primeiro, o objetivo do tratamento da urticária é o controle rápido e completo dos sintomas. Então, não é que a gente vai tratar para melhorar um pouquinho aquela urticária, não. A gente tem que controlar a urticária, é isso que vai devolver a qualidade de vida para o paciente. Primeira coisa que a gente vê muito na prática clínica. Uma das primeiras abordagens terapêuticas que os colegas fazem para a urticária é orientar a dieta. Você não vai comer isso, não vai comer isso, não vai comer isso. Isso não vai ter impacto nenhum na urticária, uma vez que a gente sabe que as urticárias, na maioria das vezes, principalmente as crônicas, elas não têm uma causa alimentar. Então, a gente não indica dieta nenhuma para tratar nenhum tipo de urticária, a não ser naquelas urticárias agudas em que existe, como eu falei, uma relação direta causa-efeito com o alimento. Nas urticárias crônicas, jamais orientar dieta para esse paciente. O paciente que acaba fazendo essas dietas super restritivas, ele não melhora da urticária, e isso ainda gera um pior ainda maior na qualidade de vida dele, porque ele acaba ficando restrito a poucos alimentos, e isso tem um impacto também no bem-estar dele e até, muitas vezes, na saúde. Tratamento da urticária aguda. Como que a gente faz? O paciente chegou lá no pronto-socorro, e normalmente o paciente com urticária aguda ele vai ao pronto-socorro. Algumas vezes ele vai para o consultório, mas na grande maioria ele vai para o pronto-socorro. Primeira coisa que a gente vai usar, considerando que a urticária, que o principal mediador das urticárias é a histamina, nada mais lógico do que a gente usar um antihistamínico, um antialérgico. E aí tem aqueles dilemas, que tipo de antialérgico a gente vai usar? Que tipo de antihistamínico? Um sedante, não sedante, oral, injetável? Via de regra, a gente sempre deve preferir um antihistamínico não sedante, por causa de todos os efeitos colaterais que os sedantes ou de primeira geração têm, que não é só sedação, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E entre usar um oral ou injetável, não vai fazer muita diferença. Lembrando que os injetáveis, todos eles são sedantes. O efeito de se usar um oral ou injetável é o mesmo. Muitas vezes no pronto-socorro, o que a gente vê é que o paciente ele tem uma expectativa de ir para o pronto-socorro para tomar uma injeção e aquilo melhorar mais rápido. Mas o tempo de ação do antihistamínico oral também é muito rápido. Não tão como o injetável, mas em 20 minutos, meia hora, um antihistamínico oral está fazendo efeito. Então a gente deve pensar em tudo isso na hora de escolher qual antihistamínico a gente deve usar.
Corticoide. Para tratamento da urticária aguda, a gente pode usar? Pode. O corticoide a gente só vai usar nas urticárias, no tratamento das exacerbações, ou no caso da urticária aguda, se essa urticária for muito extensa, ou se ela não responder após uma dose inicial do antihistamínico. Ou então, quando tiver um angedema associado, principalmente angedema de língua, de lábio, existe a indicação do corticoide. Lembrando que o corticoide ele vai demorar 6 horas para fazer efeito, ele não faz efeito na hora, o que faz efeito na hora é o antihistamínico. Por quanto tempo a gente deve usar o corticoide numa urticária aguda? 5, 10 dias no máximo, 5 dias normalmente é mais do que suficiente. E orientar bem o paciente de que se essa urticária voltar a se manifestar depois daqueles 5 dias, ele não deve continuar usando o corticoide, porque o corticoide a médio e longo prazo tem uma série de efeitos colaterais que vão ser piores do que os sintomas da urticária, em termos de impacto na qualidade de vida e saúde do paciente. E adrenalina, a gente usa adrenalina para tratar a urticária aguda ou angedema agudo? Não, adrenalina a gente só vai usar se tiver outras manifestações que caracterizem uma anafilaxia. Ou então, se for um angioedema isolado com comprometimento de vias aéreas, que é o edema de laringe. Só nesse caso a gente usa adrenalina para a urticária. Então, quando a urticária for uma manifestação de anafilaxia ou se houver um angioedema com comprometimento de vias aéreas. Lembrar também que sempre que a gente está tratando um paciente com urticária aguda, se existir uma suspeita de um desencadeante específico, como eu dei o exemplo do camarão, ou poderia ser um anti-inflamatório, por exemplo, e aí eu quero chamar a atenção principalmente para os medicamentos, lembrar que existem medicamentos que podem dar reação cruzada porque são moléculas parecidas ou que têm o mesmo mecanismo de ação. Exemplo, se o indivíduo chegar com uma urticária ou com angioedema de pálpebra, que é o mais comum, 30 minutos depois de tomar uma dipirona, a gente vai tratar esse indivíduo e a gente precisa orientar esse indivíduo que ele deve evitar a dipirona até que ele faça a investigação completa com o alergista e deve evitar também outros medicamentos que podem dar reação cruzada com a dipirona, ou seja, todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Isso é super importante porque não é raro a gente ver pacientes que tiveram um angioedema com dipirona, aí foi para casa, melhorou, tudo bem, na semana seguinte ele teve uma dor de cabeça, tomou um ibuprofeno, fez um angioedema de novo, foi tratado, melhorou, não recebeu nenhuma orientação, a não ser evitar o ibuprofeno e a dipirona, na semana seguinte ele tem outra dor de cabeça, toma um diclofenaco, faz o angioedema de novo, tudo isso pode ser prevenido se a gente orientar corretamente esse paciente. E na urticária crônica, como é que a gente trata? O tratamento da urticária crônica, ele tem um racional baseado no que existe de evidência científica e com isso a gente tem um algoritmo de tratamento. Esse algoritmo ele é reavaliado a cada 4 anos, o último foi de 2016, então ano que vem a gente vai ter uma nova reunião para definir qual é o algoritmo mais adequado. E esse algoritmo, ele recomenda que, como primeira linha de tratamento, a gente use um antihistamínico de segunda geração, que é um antihistamínico não sedante. E esse algoritmo, os consensos, eles recomendam também que a gente evite os antihistamínicos de primeira geração para tratar as urticárias crônicas por causa dos efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? O antihistamínico de primeira geração, ele diminui o sono REM, que é aquele período do sono que a gente descansa. Então, o indivíduo ele vai tomar o antihistamínico, ele vai dormir mais, descansar menos e acordar mais cansado e sonolento no dia seguinte. Era muito comum, até pouco tempo atrás, a gente ver que os colegas eles usavam um antihistamínico não sedante durante o dia e um sedante à noite para o paciente dormir melhor. Mas hoje a gente sabe que o sedante ele não faz o paciente dormir melhor, ele faz o paciente dormir mais e acordar mais cansado. Então a gente deve evitar. Mas não é só a sedação que é um efeito colateral do antihistamínico de primeira geração. Ele atrapalha em outras funções também, por exemplo, no aprendizado de crianças, ou na capacidade de atenção e concentração de adultos. Ou seja, existem uma série de efeitos colaterais desses antihistamínicos de primeira geração que também impactam na qualidade de vida do paciente. E se a gente for pensar que o paciente com urticária crônica ele vai precisar usar esse tipo de medicação por muito tempo,
não adianta a gente melhorar uma coisa e trazer um outro problema para esse paciente. Só para a gente lembrar quais são os antihistamínicos de primeira e de segunda geração, sedantes e não sedantes. Existem uma série de produtos hoje disponíveis no mercado, vários de referência, muito similares, alguns genéricos. Então, os de segunda geração, os não sedantes, que a gente recomenda que se utilize para tratar tanto a urticária aguda como a urticária crônica, são esses que estão na coluna da direita. E quando o paciente não melhora com o antihistamínico de segunda geração? Ele tomou lá um comprimido do antihistamínico X todos os dias durante 2 semanas e a urticária continua se manifestando. O que a gente faz? A gente aumenta a dose desse antihistamínico. Puxa, mas essa é uma indicação fora de bula. Sim, é uma indicação fora de bula, mas que existe respaldo científico para isso. E por que a gente aumenta essa dose e não usa, por exemplo, 4 antihistamínicos na dose padrão diferentes? Porque existem estudos mostrando que o controle do prurido, o controle da urticária é muito melhor quando a gente usa o mesmo antihistamínico numa dose quadruplicada do que se a gente usar combinações de antihistamínicos diferentes, como vocês podem ver nesse gráfico. Então, a recomendação para aqueles pacientes que não melhoram com antihistamínico nas doses padrão é que a gente duplique ou até quadruplique essas doses, lembrando de explicar para o paciente que aquela dose é uma dose que não está na bula, porque senão ele vai olhar a receita, vai olhar a bula e vai achar que o médico que prescreveu está completamente maluco. E os corticoides, como eu já comentei, a gente vai usar apenas nas exacerbações da urticária crônica, no máximo por 5 a 10 dias, nunca mais do que isso. A gente nunca deve tratar um paciente com urticária crônica só com corticoide ou com corticoide contínuo, mesmo que seja uma dose baixa. E quando o antihistamínico não funciona, mesmo nessas doses altas? Nesses casos, o paciente ele deve ser encaminhado para tratar com um especialista, com um alergista ou com um dermatologista. E aí, para os pacientes refratários aos antihistamínicos em doses altas, a gente tem como terceira linha de tratamento, a melhor opção, uma medicação que é um imunobiológico, que é o omalizumab. O omalizumab, ele tem uma eficácia nos estudos de vida real de por volta de 80%, ou seja, daqueles pacientes que não melhoram com antihistamínico, que são mais ou menos 40%, 80% deles vão melhorar com o omalizumab. O omalizumab é uma medicação injetável, que deve ser aplicada em centros de aplicação, uma vez a cada 4 semanas, e que não tem nenhum efeito colateral muito significativo, mas que precisa de um monitoramento e um acompanhamento regular pelo especialista. Na nossa experiência do Brasil, essa foi a primeira experiência que a gente teve com essa medicação logo que lançou no Brasil. A gente teve resultados muito bons também, como aqueles que eu mostrei. Então, é uma excelente escolha para a gente usar nesse momento em que os antihistamínicos falham. E quando o omalizumab não funciona, o que acontece em mais ou menos 15% dos pacientes, e normalmente a gente espera uns 3, 4 meses para dizer que o omalizumab não funcionou, aí a gente tem como quarta linha de tratamento a ciclosporina. A ciclosporina é um imunossupressor, tem uma série de indicações bem definidas, mas também é off-label, fora de bula, a indicação dela para a urticária. Ela tem uma eficácia de 60% a 65%, então ela é um pouco menos eficaz que o omalizumab, por isso que ela entra como quarta linha de tratamento e não terceira. E tem alguns aspectos de segurança que a gente tem que considerar e monitorar, porque ela tem alguns efeitos colaterais potencialmente graves. Mas que, quando a gente coloca na balança, é melhor tratar com a ciclosporina e monitorar esses efeitos colaterais do que continuar com a urticária mal controlada. Saindo dessa sequência, desse algoritmo de tratamento, saindo dessas medicações, todas as outras medicações que são usadas, algumas vezes para o tratamento da urticária crônica, elas não têm evidência científica suficiente para que a gente recomende dentro de um algoritmo de tratamento. Elas vão ser tentadas única e exclusivamente quando aquelas 4 fases do tratamento, aqueles 4 passos de tratamento foram executados sem sucesso. Existem várias outras medicações que estão vindo por aí. Aqui tem só um
uma lista de drogas, a maioria delas imunobiológicos, que estão sendo estudados para a urticária, e pelo menos um ou dois desses, nos próximos anos, vão poder ser usados na nossa prática clínica. Então, a gente tem ainda bastante alternativas para aqueles pacientes que estão entre os 2%, 3% que não melhoram com nenhum daqueles tratamentos descritos anteriormente. Bom, então o que cabe ao não especialista, ao profissional da atenção primária? Ele precisa, primeiro, suspeitar de que o que o paciente tem é uma urticária. Como que ele vai suspeitar? Observando que as lesões têm características de urticas ou de angioedema. Ele pode começar a tratar esse paciente com anti-histamínico não sedante e vai encaminhar para o especialista, para o alergista ou para o dermatologista. Hoje, no Brasil, a gente tem centros de referência e excelência em urticária, que fazem parte de uma rede mundial de centros de referência e excelência, que é a rede UCare. São mais de 100 centros espalhados por todo o mundo. Esses centros, eles são auditados, eles têm que cumprir com uma série de mais de 30 quesitos para poderem ser certificados como centros de referência e excelência. E a gente tem muito orgulho de que o Brasil é o país com o maior número de centros de referência e excelência em urticária. Hoje a gente tem vários centros aqui no estado de São Paulo, temos também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, e a gente está trabalhando para que novos centros possam se desenvolver e serem certificados aí nos próximos anos. Vou finalizar aqui mostrando para vocês a cara desses centros. Alguns desses centros são em hospitais públicos que atendem a rede SUS, principalmente os hospitais universitários. Outros são centros privados, mas que também podem atender pacientes carentes, tanto para participarem de pesquisas e estudos clínicos, como para assistência. Então, a gente está à disposição, em nome de todos os centros eu posso dizer isso, a gente está à disposição para receber esses pacientes com urticária crônica e tratá-los da melhor forma. E eu vou encerrar minha apresentação por aqui e vou abrir para já estavam abertas as perguntas, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas, tirassem dúvidas sobre a urticária. Pessoal, bom dia. Está aberto então para as perguntas. Vocês podem fazer pelo chat ou através do microfone mesmo, ok? Pessoal do Anchieta, pode fazer a pergunta. O que o dermografismo positivo nos informa? Então, o dermografismo, ou urticária dermográfica, é um dos tipos de urticária crônica induzida. Existe o que a gente chama de um dermografismo assintomático, que é aquele indivíduo que, ao fazer a fricção na pele, aparece uma urtica, mas é uma urtica que não coça e não interfere na vida do indivíduo. Para esses casos, a gente não faz nada. Quando o dermografismo é sintomático, ou seja, ele coça, isso tem um impacto na qualidade de vida. Então, o teste que a gente faz com o dermografismo
teste que a gente faz com o dermografômetro ou com o freak test, aquela plaquinha, é para a gente confirmar que aquele indivíduo tem a urticária dermográfica. Então, é um teste de provocação para confirmar o diagnóstico. O pessoal do Hospital de Anchieta, no Espírito Santo, respondida a pergunta. Tem mais alguma? Quer fazer? Pode continuar. Pessoal de Londrina. Eu queria saber se vocês que estão assistindo, como que é essa questão do dia a dia de vocês? Vocês já viram pacientes que têm lesões que poderiam caracterizar uma urticária? O que vocês fazem com esses pacientes? Como que são referenciados? Eu queria entender um pouco a experiência aí de vocês. O pessoal está perguntando se estaria relacionado com o emocional. Não, eu estou assim, sendo bem enfático, porque realmente a gente vê isso, outros colegas até comentando e falando para o paciente o que é mais grave ainda, que a urticária pode ser emocional, é um problema que ele está passando, encaminha para o psicólogo, psiquiatra, mas a urticária, ela não é emocional. O emocional, obviamente, ele interfere, ele pode fazer a urticária piorar, assim como a urticária interfere no emocional, mas não existe uma relação causa-efeito entre fatores emocionais psicológicos e a urticária. Tem uma outra pergunta sobre urticária em crianças, pode ser causada por parasitose? Pode ser causada por parasitose. Na verdade, qualquer infecção pode causar uma urticária. Então, se existe uma suspeita de parasitose ou se o paciente está numa zona de maior risco, ele deve ser tratado. Se ele for tratado para parasitose e a urticária melhorar, é porque teria uma relação. Se não melhorar, é porque não tem relação. Então, na maioria das vezes, a gente não vê essa relação tão direta, mas, teoricamente, pode ocorrer e a gente tem que considerar a urticária como sendo secundária a uma parasitose, embora não seja mais comum. Pessoal de Dracena quer fazer a pergunta? O microfone está ligado. Dracena quer fazer a pergunta? O microfone está ligado.
outra pergunta interessante. Quando o exantema produz o uso de drogas que não podem ser testadas, como fazer? Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se não entendi, depois vocês explicam um pouco melhor. Se o paciente está usando alguns medicamentos, ele desenvolve um exantema com prurido. E essas medicações não podem ser retiradas, porque testar, a gente sempre pode testar. O que acontece muitas vezes é que o paciente está usando várias medicações, aí ele desenvolve um exantema maculopapular com coceira, e algumas dessas medicações são medicações importantes. O que a gente faz nesses casos é procurar trocar por outras medicações que vão ter um efeito semelhante, e aí posteriormente a gente faz investigação, mas a gente testa assim, na maioria das vezes a gente consegue fazer investigação e testar. A gente tem um ambulatório lá no Unifesp toda quarta-feira à tarde, que todas as quartas-feiras a gente faz teste com medicamento exatamente para investigar esses casos. Tem uma outra pergunta aqui do Guarujá. Bom dia, aqui comentário em crianças com urticária, realizados tratamentos contrários como dito na aula, mudanças na dieta, antihistamínico de primeira geração e os pacientes não são encaminhados. O que eu tenho para dizer é que, infelizmente, está sendo feito tudo errado, né? Não existe fundamento para mudar a dieta, o antihistamínico de primeira geração não é a melhor escolha, e esse tratamento ele deve ser acompanhado por um especialista quando ele for de alta, para fazer uma investigação, se for necessário, ou pelo menos para receber as orientações e um acompanhamento. Tem uma outra pergunta. Criança com infecção e uso de drogas. Tá, e aí pode ser a droga ou o vírus. O teste com as drogas sem disposição. Ótima pergunta. Então, a urticária, esse é um fato bem comum, né? A criança está com uma infecção de vias aéreas, começa a tomar um antibiótico, e depois de 2, 3 dias ela apresenta um exantema ou uma urticária. A gente não sabe se foi pela infecção ou se foi pela medicação. Dependendo da manifestação clínica, se for uma urticária, a gente pode fazer a investigação através de testes cutâneos, e se esses testes forem negativos, a gente faz uma provocação. Então, a gente expõe novamente esse paciente à medicação, num ambiente totalmente controlado dentro do hospital, né? Se for um exantema maculopapular, que é uma reação mais tardia por um mecanismo diferente, não dá para fazer testes cutâneos. O que a gente faz é o teste de provocação, e aí, claro, a gente vai colocar na balança se aquela medicação suspeita é fundamental ou não, se a reação foi mais grave ou menos grave. Tudo isso vai ajudar a gente a definir qual a melhor conduta a nível de investigação para aquele paciente. As perguntas são excelentes. Podem continuar, que acho que vai ajudar a esclarecer bastante coisa para bastante gente. Ótima pergunta, também acabou de chegar. Quando o antihistamínico não é a primeira escolha numa urticária? Quando não for urticária. Se for uma urticária, o antihistamínico é sempre a primeira escolha e sempre um antihistamínico de segunda geração não sedante. Na rede pública, o antihistamínico não sedante que a gente tem disponível é a loratadina, que é uma excelente escolha para começar um tratamento para urticária, tanto no adulto como na criança. Em crianças usamos muito hidroxizina por vermos melhor resposta. Essa melhor resposta, desculpe, mas em termos de estudo clínico, a hidroxizina não tem uma melhor resposta do que o antihistamínico de segunda geração. O que acontece é que a hidroxizina normalmente se utiliza em doses maiores, então ela vai ter um efeito melhor por causa da dose. Mas se a gente usar um antihistamínico de segunda geração, dentro daquelas doses quadruplicáveis que são permitidas, a gente vai ter uma resposta
no mínimo igual, mas normalmente até superior à hidroxizina, com muito menos efeito colateral. Lembrando que a hidroxizina em criança, ela deixa a criança, além de sonolenta, com menor capacidade de concentração, atenção, aprendizado, deixa a criança mais irritada, ela não dorme bem, embora ela durma mais. Então, a gente realmente, não é que a gente não indica, a gente contraindica o uso do antistamínico de primeira geração. Eu não sei se vocês sabem, mas a hidroxizina, a desclorferinamina, elas são medicações lá dos anos 50, 60. Se elas fossem ser lançadas hoje no mercado, provavelmente elas não seriam aprovadas pelas agências regulatórias por conta dos efeitos colaterais, quando comparado aos antistamínicos de segunda geração. No lactente com menos de 6 meses, o que a gente faz? Existem antistamínicos de segunda geração que são liberados a partir de 6 meses. Particularmente, eu utilizo algum desses que são liberados a partir de 6 meses, como a desloratadina, a levocetilizina, a fexofenadina, mesmo que a indicação seja a partir de 6 meses. Como eu falei, em termos de segurança, não dá para comparar um de primeira geração com um de segunda. Então, é muito pior para o lactente usar um de primeira, mesmo que tenha a indicação em bula, do que usar o de segunda, não tendo a indicação. Uma outra pergunta também que veio agora do Guarujá, de novo. Existe indicação de tratamento tópico? Não existe indicação de tratamento tópico por uma questão muito simples. As lesões da urticária, elas são temporárias, né? Fugazes, elas aparecem, depois de alguns minutos, algumas horas, elas desaparecem. Para usar um tratamento tópico, você precisaria ficar correndo atrás das lesões o tempo inteiro. Então, não faz sentido. Faz muito mais sentido a gente usar o tratamento sistêmico. Com relação à presença de angioedema, já tem indicação de corticoide? Depende da intensidade do angioedema e da localização. Como eu comentei, se o angioedema ele for um angioedema de língua, de laringe ou muitas vezes de lábio, ou se for um angioedema muito intenso de pálpebra ou de qualquer outra região, a gente pode usar o corticoide. Se for um angioedema leve, só de lábio, ou só de pálpebra, ou só de orelha, não teria indicação. Mas se for um angioedema moderado para grave, principalmente que possa acometer vias aéreas, tem indicação de começar o tratamento com antistamínico e entrar com o corticoide junto, lembrando que o corticoide vai funcionar depois de 6 horas. Excelente pergunta. Quando há reação de angioedema palpebral com todos os antitérmicos, o que fazer? Então, o angioedema palpebral é a principal manifestação de alergia a medicamentos no Brasil e os antitérmicos e anti-inflamatórios são a principal causa de reação por medicamento no nosso meio. Então, é muito comum a gente ver angioedema palpebral com todos os antitérmicos e analgésicos. O que acontece aí? Essa reação ela depende muito do mecanismo de ação desses analgésicos anti-inflamatórios, antitérmicos. Todos eles são bloqueadores de uma enzima que chama ciclooxigenase. Quanto maior for a potência em bloquear essa enzima, maior a chance do paciente desenvolver o angioedema quando ele tem uma predisposição. Então, o paracetamol, em mais de 95% das vezes, é seguro. Mesmo quando a mãe refere, ou o paciente refere, que já teve reação com o paracetamol, a gente faz o teste de provocação lá no nosso ambulatório e mais de 90% dos casos não vão reproduzir aquela reação quando a gente faz o teste de provocação. Então, o paracetamol é uma alternativa segura na grande maioria dos casos. Existem poucos pacientes que têm reação com paracetamol. Nesses casos, a gente tem que usar outras formas para diminuir a febre, por exemplo, com o corticoide. O corticoide também pode funcionar como antitérmico nessas situações.
Mais alguma pergunta? Chegou mais uma. Mesmo sem evidência de benefícios com dietas, não seria interessante o paciente a consumir alimentação mais saudável? Sempre, sempre. Isso é uma coisa que eu falo. Claro que o paciente tendo uma alimentação mais saudável, isso vai ter uma repercussão no bem-estar dele como um todo. Então, eu sempre recomendo que ele evite alimentos industrializados, procure uma alimentação mais saudável. Mas lembrando para o paciente que isso não vai melhorar a urticária dele, vai ajudar ele como um todo a melhorar a saúde dele. Então eu concordo plenamente que a gente deve fazer esse tipo de orientação, mas nunca criando a expectativa para o paciente de que com essa dieta mais saudável ele vai melhorar da urticária. Vai ajudar ele como um todo, mas não especificamente com a urticária, porque realmente não tem uma relação direta. Uma outra pergunta excelente. Aditivos não dariam urticária por mecanismo GE correto, mas podem dar manifestações similares. Então, existem algumas controvérsias aí, né? O que a gente sabe é que, e tem estudo que mostra que o aditivo ele não exacerba a urticária crônica. Agora, os aditivos, dependendo principalmente da quantidade e principalmente em criança, eles poderiam ativar o mastócito, provocar desgranulação e dar um quadro de urticária, embora existam controvérsias quanto a isso. E aí volta à questão anterior, quer dizer, a gente recomenda para as mães e para os pacientes a evitarem dietas com aditivos pensando numa alimentação mais saudável, mas tem poucas evidências de que isso vai ter um impacto mesmo na urticária. Eu já vi algumas crianças, uma delas minha afilhada, comendo uma pipoca doce, aquela vermelha, e em questão de minutos fazendo uma urticária. Então pode realmente ter uma desgranulação de mastócito, liberação de histamina, com uma quantidade grande de aditivos. Mas isso não é o mais comum, e quando houver suspeita, por mais que seja difícil da gente comprovar, a gente vai orientar essa dieta mais saudável para esse paciente e pedir para ele evitar os alimentos com aditivos. Estou gostando das perguntas, super pertinentes e inteligentes. Aproveitem para fazer mais. Pessoal do Hospital de Anchieta, obrigada. Se tiver mais perguntas, é só mandar, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Bom, eu queria mais uma vez me colocar à disposição e colocar todos os centros de referência à disposição de vocês. Se vocês precisarem, existe uma página dos centros YouCare. Colocando no Google YouCare urticária, vai aparecer essa página, uma página em inglês, mas tem todos os... É muito fácil de entender a página, ela já aparece um mapinha do mundo onde tem os centros. Vocês clicando no Brasil,
vocês vão encontrar o nome dos centros, a pessoa responsável, ou um telefone ou um e-mail de contato. Então, se alguém tiver interesse em saber como encaminhar esses pacientes para esses centros de referência, esse é um caminho e a gente vai ter o maior prazer em receber esses pacientes. Quanto mais a gente puder melhorar a educação dos profissionais de saúde, também dos pacientes com relação ao que é urticária, o que a gente faz, tem tratamento, como que é esse tratamento, melhor. Tem muita gente que ainda sofre por causa da urticária. Tem dados mostrando que 60%, 70% dos pacientes com urticária, algumas vezes, eles desistem do médico, porque eles acham que o médico não pode mais ajudar. E isso é extremamente complicado, porque eles vão procurar outros tratamentos alternativos e correr riscos desnecessários. Então, quanto mais a gente puder divulgar e propagar conhecimento sobre urticária e outras doenças alérgicas, melhor. Eu também convido vocês a conhecerem a plataforma de educação continuada da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, da ASBAI, chama Universidade ASBAI. Nessa plataforma existem uma série de cursos, atividades falando das doenças alérgicas, muitas delas abertas para não associados. Então, vocês podem também visitar a página para conhecer melhor e aprender um pouco mais sobre não só a urticária, mas outras diferentes doenças alérgicas. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, então eu gostaria de agradecer a FEOSP pela oportunidade de falar. Vou mencionar também a CDD, Crônicas do Dia a Dia, que é uma entidade que apoia os pacientes com doenças crônicas, inclusive a urticária. Vocês também podem encontrar no site deles várias informações importantes sobre a doença. E espero que vocês tenham aproveitado e espero que nós tenhamos outras oportunidades para falar novamente de doenças alérgicas e suas manifestações.